A partir de agora, na Converte Rádio Web, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Conjunto Augusto Franco, com o pastor Fábio Nascimento. A graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, e os irmãos que verão essa mensagem do Apoque ao Chuí, através das redes sociais, e aqueles que virão para Aracaju nessas férias e querem visitar a nossa pequena, mais acolhedora comunidade, estão convidados a estar aqui no Augusto Franco. A nossa igreja aqui fica próximo ao ginásio do SESI. Você quer conhecer a igreja presbiteriana do bairro Augusto Franco, a nossa referência é aqui próximo ao SESI. Os cultos são dia de terça às 19 horas e às quinta-feira também às 19h30 e no domingo às 17 horas. Todos estão convidados. Eu nessa noite quero trazer uma palavra sobre o impacto das Escrituras. No segundo domingo deste mês, ou seja, o domingo passado, foi comemorado o Dia da Bíblia. Não sei se os irmãos se atentaram que o segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. E o terceiro domingo de dezembro é comemorado o dia de quê? Do pastor presbiteriano. Porque os presbiterianos comemoram no dia 17, diferente das demais denominações que comemoram em junho o dia do pastor. Justamente por causa do primeiro pastor José Manuel da Conceição, que foi um ex-sacerdote romano que se tornou o primeiro reverendo brasileiro da nossa igreja em solo brasileiro. Recentemente eu vi um vídeo em que fora enviado através do WhatsApp, em que alguns irmãos africanos recebiam Bíblias. E a emoção, o impacto que as Escrituras causou lá naquelas tribos, assim como os irmãos coreanos, irmãos asiáticos. Há vídeos que circulam também nas redes sociais, em que eles, ao receber e contemplar e abrir as Escrituras e receber a Bíblia, eles tomam aquilo como um tesouro, como algo de grande valor, e aquilo ali está impactando as vidas deles, porque a Bíblia é o livro que mais influencia as pessoas de gerações em gerações. Amém, irmãos? Abraham Lincoln, que foi um presidente americano, ele disse que a Bíblia é capaz de mudar uma nação. Ratinho, que é um apresentador de televisão que não é cristão, ele incentiva as pessoas a ler a Bíblia, mesmo sem ser evangélico. Eles dizem que, ele chega a dizer uma frase que muitos dizem: as Bíblias que é proibida nas escolas são levadas nos presídios, são incentivadas nos presídios para ler. Então, dentro daquilo que as Escrituras provoca de impacto, eu quero convidá-los a ler um texto em Neemias, capítulo 8. Nós vamos ver aqui, nesta porção da palavra de Deus, o impacto que as Escrituras provocou no povo dos dias de Neemias. Neemias, capítulo de número 8. Nós leremos os 12 primeiros versículos do capítulo 8 do livro de Neemias. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdra, o sacerdote, trouxe a lei
perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a água até ao meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo que tinha os ouvidos atentos. O livro da lei, Esdra, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maséias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbana, Zacarias e Mesulão. Esdra abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava em cima dele, e abrindo-lhe, todo o povo se pôs em pé. E Esdra bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jejua, Bani, Serebia, Jami, Acube, Zebatia, Odias, Maseia, Quelita, Azaria e Jocabede, Anã, Pelaí, os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Neemias era o governador, Esdra o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não plantieis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente. Qual o motivo daquela alegria? Vamos ler o final do verso 12. Porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Que Deus, pois, aplique a palavra lida aos nossos corações. O povo que fora ao cativeiro, este mesmo povo em qual o templo estava em ruínas, a cidade em ruínas, e que Neemias, ele decide aí a reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir a cidade. Mas não somente a cidade foi reconstruída, mas também a vida espiritual do povo foi reconstruída. E como foi que aconteceu esse processo de reconstrução? Justamente quando o povo se ateve e se pôs o coração a entender a lei do nosso Deus. Amém, irmãos? O povo demonstrou um interesse pela palavra, uma sede. E todas as vezes em que há pessoas sedentas pela palavra de Deus, todas as vezes em que um grupo se une para compreender a vontade de Deus pelas suas palavras, um avivamento acontece. Vidas são impactadas, porque os corações que estavam distantes da lei de Deus aproximam-se da lei, e uma vez se aproximando, a palavra de Deus tem o poder transformador. Amém, irmãos? O povo que estava cativo, o povo que estava distante, tomou uma atitude, tomou um posicionamento de se achegar. O texto diz no verso 1 do texto que lemos:
E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades. Ou seja, não somente de Jerusalém, mas pessoas de várias cidades decidiram em uma peregrinação. Não uma peregrinação para Meca, como faz os muçulmanos. Não uma peregrinação para Aparecida, como faz os romanos. Mas uma peregrinação até onde a palavra de Deus seria lida. Amém, irmãos? E uma vez em que o povo se direciona, veja o que diz o texto: e todo o povo se ajuntou como um só homem. Essa expressão, irmãos, significa uma unidade do povo de tal forma que todos estavam conectados em um só pensamento. Eles tinham só um objetivo: eles queriam ouvir as Escrituras. Havia um interesse daquele povo de ir em busca da verdade eterna, que é a palavra de Deus. Havia um interesse daquele povo de alimentar as suas almas com aquilo que nenhum alimento da terra é capaz de preencher. Somente as Escrituras é capaz de fazer arder um coração frio, triste. O impacto que as Escrituras causaria naquele povo pode ser visto nos versos a seguir. E uma vez em que o povo se une, que há unidade no povo, eles estavam na praça diante das portas das águas e disseram a Êxodo, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito. Em vez do sacerdote ir até o povo, como costumava fazer, agora o povo foi até o sacerdote, até o escriba, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. E é tão bom quando alguém se interessa pelas Escrituras, quando alguém tem desejo de conhecer mais a palavra, como naquela experiência de Filipe com o eunuco, em que ele está ali lendo, mas não compreendia, e o evangelista se aproxima do carro onde está lá o etíope e pergunta: compreendes o que lê? E a resposta daquele homem diz: como eu vou compreender se ninguém me explica? Há muitas pessoas que estão na condição do etíope. Eles até estão lendo a Bíblia nos nossos dias, mas eles não estão compreendendo o que estão lendo. E nós vamos ver aqui a importância da explicação, mas não uma explicação fora do contexto como muitos dão. Não uma explicação superficial, alegórica, fantasiosa da Bíblia, distorcida, mas uma explicação fiel da palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque alguns querem explicar, mas em vez de explicar, eles complicam. Os TJs que estão indo de casa em casa, após o culto eu quero até fazer um pedido aos irmãos. Eu conheci uns irmãos lá de Sorocaba, e eles vieram fazer um trabalho aqui em Moita Bonita, um trabalho muito bonito, em um povoado muito carente, em uma invasão. O povo lá é carente de tudo. Tudo que você pensar, eles falta tudo para aquele povo. E os irmãos vieram. Um comandante da polícia militar de lá, pastor Valdemar, um advogado, doutor Marcos, vieram nas suas férias dedicar 3 dias para pregar a palavra de Deus, levar algum mantimento para aquele povo, acolher aquele povo sofrido, em que as igrejas daquele lugar, daquela região não estão olhando para aquele povo, e dar explicações
E aí os evangelistas, os irmãos que foram fazer o trabalho, perguntaram: já veio alguma igreja aqui? E aí eles disseram: somente este grupo religioso vieram aqui, mas que deram algumas explicações em que não entrou no coração deles, porque eram explicações de alguém totalmente fora das Escrituras, em que crê que o paraíso é aqui e que não crê num Deus que subsiste em 3 pessoas como nós cremos. Então não basta ir, tem que explicar com fidelidade. Amém, irmãos? O verso 2 deixa bem claro: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça que estava à fronteira da porta das águas, desde a alva. Agora isso aqui é impressionante. Desde a alva, ou seja, do raiar do dia até ao meio-dia. Veja a duração da leitura. Um dia eu fui em um culto e o dirigente, ele se pôs a ler o Salmo 119. Pense no desafio para os crentes ficarem em pé lendo o Salmo 119. O maior salmo da Bíblia. Aí eu vi a gente assim querendo sentar. E você sabe que há algumas denominações que há uma verdadeiro exercício, né? Uma aeróbica. É um sente e levanta no culto tremendo, né? A primeira oração é o pastor, levanta. Aí o músico vai cantar, levanta. Aí o pregador vai orar, levanta, por reverência. Mas eu entendi que reverência não é somente ficar de pé. Embora aqui o contexto, aqui, quando o sacerdote pega a Bíblia, prega o livro, o povo se põe de pé, em um posicionamento de reverência. Mas reverência é muito mais do que ficar de pé. Porque alguém pode estar em pé e estar irreverente. Então, isso aí é muito relativo, essa questão que alguns pregadores já pegaram o hábito de dizer isso. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. E se a pessoa não puder ficar em pé? Se a pessoa tiver alguma deficiência, se a pessoa estiver doente, aí eu vou dizer que ela não está reverente porque ela não está de pé. A reverência começa aqui, amém, irmãos? No coração. A pessoa está contrito ali. A pessoa está atento. O pensamento dela está desconectado do que está lá fora. Porque às vezes a pessoa está no culto, o corpo está aqui, mas a mente não está. O coração está longe. Então isso é falta de reverência também. Mas este povo aqui, eles estavam ali de corpo, alma e coração naquele lugar. O verso 3 diz: e leu no livro diante da praça que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, quem podia entender, e todo o povo, veja a atitude do povo, tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Ou seja, eles não se distraíram com nada. Quando alguém está interessado em uma coisa, os olhos dele nem piscam, né? Graças a Deus que aqui nessa igreja não tem as irmãs noveleiras. Mas quando tem pessoas que são noveleiras, faça uma experiência, conheça alguém que gosta muito de novela, e na hora que ela está assistindo ali o capítulo da novela, tente conversar com ela. Você não consegue, porque a pessoa está vibrada. Nada tira a atenção dela, porque ela está atenta. Ou seja, aquilo que ela tem interesse. O povo aqui estava com os ouvidos atentos às Escrituras. Amém, irmãos? Nada distraía aquele povo. Podia acontecer o que acontecesse, eles estavam ali
de ouvidos atentos. O verso 4 diz: e Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estava em pé, junto a ele à sua direita. Aí está uma seleção de pessoas aí de nome. E se vocês ainda quiserem colocar o nome dos seus filhos e seus netos, nomes diferentes, eu os desafio a colocar esses nomes aí. Alguns até não são muito desconhecidos, como Urias e Uquias, mas esse Maseías já é um nome que não é muito comum. Pedaías, Malquias, Assum. Já pensou ter um filho para o nome de Assum? Vem cá, Assum. Mas esses nomes, se fôssemos pesquisar o significado desse nome, alguns nomes que até são estrambólicos, são feios na pronúncia, mas que tem um significado bonito. Mas o que me interessa é o que está no versículo 5. Esdras abriu o livro à vista do povo que estava acima deles. Abrindo, todo o povo se pôs em pé. Aqui é a primeira descrição das Escrituras, em que demonstra que naquele lugar de reunião havia uma galeria. Então esse negócio de galeria das igrejas hoje não é coisa dos nossos dias. Já nos dias de Neemias, veja, se ele estava lendo e tinha alguém em cima, é porque havia uma galeria. Havia uma parte superior. E o passo que ele estava lendo, que era um livro grande, eles estavam ali acompanhando. É isso que o verso 5 diz. Esdras abriu o livro à vista do povo que estava acima dele. Então um dia, quem sabe esse espaço aqui vai ser transformado e nós teremos uma galeria aí na frente. Vai ter ali um lugar de colocar o som. E algumas pessoas que gostam de assistir o culto da galerias, né? Algumas igrejas que eu já tive, tem uma galeria que as pessoas ficam lá em cima, né? Na 12 tem galeria, né? Arquitetonicamente é algo bonito, uma galeria. O ambiente fica bonito, fica aconchegante, bem dividido. Então aquele lugar havia uma galeria em que o povo estava ali acompanhando, estava atento ao que... Mas o verso 6 diz: e Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: amém, amém. Ou seja, havia uma concordância. Ao passo em que o sacerdote lia as escrituras, o povo dizia amém. Nós sabemos o significado de amém. É assim sejas. Porque muitas das vezes a pessoa lê algo e ele não diz amém. Ou então faz como alguns irmãos pentecostais, ele diz amém na hora que não é para dizer amém. De tanto dizer amém e aleluia, aí já é um hábito, toda hora. O camarada está lendo uma parte das escrituras e diz: olha, aquele que fizer isso, que é melhor arrancar um pé e uma mão do que ir com as duas mãos para o inferno. Aí ele diz: amém, glória a Deus, aleluia. Então nós temos que... Por que o nosso culto, o culto reformado, é um culto racional? É porque a pessoa que está aqui está entendendo, está raciocinando. Amém, irmãos? Não é uma coisa desconectada. Porque tem culto que a pessoa não entende nada. Então, porque não é um culto racional. As pessoas não estão raciocinando, não estão assimilando. Mas este culto aqui, prestado por este povo, foi um culto racional, de tal forma que quando o sacerdote orou, o povo respondeu, amém, amém. E levantando-se as mãos, qual foi a atitude deles? Eles tiveram uma atitude de adoração, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Não precisou o sacerdote dizer: põe a boca no pó. Porque tem culto que se torna mecânico. O pregador, o dirigente se torna um animador. E o culto não pode ser mecânico. Amém, irmãos? O culto deve ser espontâneo. A pessoa tem vontade de levantar as mãos, levante. Tem vontade de se ajoelhar, se ajoelhe. Tem vontade de dizer glória a Deus, dê glória a Deus. Tem vontade de dizer aleluia, diga aleluia. Não é preciso um estímulo
do pregador, do dirigente, do cantor. Agora nós vamos colocar a boca no pó. Não, este povo aqui se inclinou e adorou, porque havia neles espontaneidade, vontade de adorar. Neles havia aquilo que Jesus disse: a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Havia verdade, porque era um culto centralizado nas Escrituras. E todo culto que é bíblico é um culto verdadeiro. Amém, irmãos? Nem todo culto é verdadeiro, porque nem todo culto é bíblico. Nem todo culto é cristocêntrico. Nem todo culto é teocêntrico. Deus está no centro. Mas esse culto aqui foi um culto teocêntrico. Deus estava no centro. O povo estava ali para adorar. Os levitas, eles tomaram a posição no versículo 7. E os levitas, no final do verso 7, ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Essa palavra levita, que muito é mal compreendida nos nossos dias, por algumas denominações, e atribui o termo levita somente a quem canta. Mas a atribuição dos levitas no Antigo Testamento era muito mais do que cantar. Os levitas ajudavam em todo o trabalho do templo. E os levitas também ensinavam. Amém, irmãos? E nos nossos dias nós vemos levitas, músicos que são muitos, que não têm profundidade nas Escrituras, que são exímios músicos, cantores, mas às vezes eles cantam e não vivem o que canta, e não entendem que a canção é uma pregação, e que é preciso viver e ensinar o povo as Escrituras. Mas esse povo aqui, esses levitas aqui, eles ensinavam o povo a lei. O povo estava no seu lugar. No versículo 8, leram no livro da lei, claramente, dando explicações, está no plural, de maneira que entendesse o que se lia. Por que esse texto aqui fala que eles começaram no romper da alva até o meio-dia? Foi uma leitura longa, mas foi uma leitura em que houve uma explicação. Porque eu até brinco com alguns pregadores. Eu estava essa semana com o missionário Denilson. Ele estava fazendo um esboço do sermão, que ele estava fazendo um curso teológico. E eu estava ali com ele, né? Ele disse: olha, a ideia é essa, mas o pregador vai ser você. Então você coloca suas ideias aqui nesse sermão. E não fale nada fora do texto, filho. Um conselho que eu dou a você, que eu tenho 17 anos, que pela graça de Deus prego a palavra de Deus. E eu já vi muitos pregadores em que pegam o texto e que eles não voltam mais para o texto, que só se aproveita o texto. Ele lê, mas ele não volta, ele não conclui a pregação. É a mesma coisa de alguém começar a comer feijão e terminar lá comendo sopa. Vai ficar aquela mistura. A palavra é um alimento. E se é um alimento, ele tem que ser bem processado. Amém, irmãos? Ela tem que ser compreendida o que se fala. Então não saia do turno. Eu e o conselho que eu dei a Denilson, não saia. É aconselhável que se pregue 20 minutos, que se pregue 15 minutos. Mas que na linguagem, no ditado que nós temos, alguns pregadores, não encha a linguiça. E eu sei que os irmãos aqui são bem maduros, sabem muito bem quando o pregador ele passa a encher linguiça, ele sai do contexto. Mas aqui nós vemos que Neemias e Esdras, eles estavam centralizados, eles não estavam saindo do assunto que estavam tratando. O povo queria conhecer a lei, eles explicavam de maneira que entendesse o que se lia. Mas no versículo número 9, nós vemos o poder que as Escrituras teve de impactar 3 categorias de pessoas diferentes. No verso 9 diz: Neemias, que era o governador. A palavra chegou ao coração de um governador. Por quê? Muitas das vezes as pessoas dizem: não, mas a palavra é para o zelador. É para o zelador. Mas a palavra tem poder de transformar governadores e reis que se prostram.
Então, se tiver uma oportunidade de falar de Jesus, de pregar, pregue. E se há um governador que precisa ouvir a palavra de Deus, é esse nosso aqui, desse nosso estado. Aquele homem é carente das escrituras. Ali é carente que alguém explique, que alguém tenha coragem de ir no gabinete dele e presenteá-lo com a Bíblia, e que leia a Bíblia para ele, e que dê a explicação da Bíblia. Vai que uma fagulha das escrituras entra naquele coração e que transforma. Amém, irmãos? De repente você vai ter essa oportunidade ainda de estar diante dele um dia, e vai levar uma Bíblia e dá-la de presente. De repente alguém que está ouvindo essa mensagem, que vai ouvir no YouTube, quem sabe alguém que trabalha com os médicos, a polícia militar vai ouvir, e vai lá no gabinete dele, lhe entregar uma Bíblia, para que o evangelho alcance um governador, para que a palavra de Deus possa impactar, como impactou o governador Neemias. E havia também Esdras, que era sacerdote e escriba, e os levitas que ensinaram todo o povo. E disse: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não plantieis nem choreis, porque o todo o povo chorava, ouvindo a palavra de Deus. A palavra tem esse poder, irmãos, de mexer com o nosso coração. Amém? Às vezes a pessoa se emociona lendo um livro de romance, de ficção, assistindo um filme. Tem pessoas que choram, até assistindo Lagoa Azul, que já passou 360 vezes na televisão. Mas um livro que tem que influenciar e que te fazer chorar é a Bíblia. Amém, irmãos? Se tem um livro que deve mexer com o nosso coração, é as Escrituras Sagradas. Há texto que você passa a ler e aquilo ali fala tão profundamente no seu coração, e que você medita, e que você relê, e que você marca, e que você é impactado com aquele trecho da palavra de Deus. Amém, irmãos? Salta-lhe os olhos. Eu sei que sempre há um versículo que salta aos olhos dos irmãos que são leitores da palavra de Deus, e que Deus fala, e que Deus às vezes repreende, exorta, anima. Este povo aqui foi impactado de tal maneira em que eles choraram. Mas só que não era tempo de choro, era tempo de celebração. Amém, irmãos? O verso 10 vai deixar bem claro. Disse mais: ide, comei carne gordas, tomai bebidas doces, enviai porções ao que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais. E aqui surge um dos textos mais conhecidos das Escrituras: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mas qual é o contexto desta alegria? Esta alegria foi provocada justamente pelas Escrituras Sagradas. Amém, irmãos? Sem as Escrituras, ninguém tem força. Porque quem nos fortalece na caminhada é a palavra do nosso Deus. É por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alguém está triste quando se alimenta, né? Até um ditado que as pessoas brincam quando vê alguém triste, né? Você está com fome, né? Mas às vezes a pessoa enche muito o estômago, mas o coração está vazio. Então é preciso encher o coração da palavra de Deus, encher das Escrituras, para ter a força, a alegria do Senhor. E fica bem provado em que esta alegria foi provocada justamente pela palavra. Versículo número 12, para concluir. Então todo o povo se foi a comer, a beber. Não foi a comida e a bebida que alegrou os corações deles, irmãos, e enviar porções e regozijar-se grandemente. Agora veja o sentido que tinha provocado alegria: porque tinham entendido a palavra de Deus. A primeira vez que você leu a Bíblia, não sei se você lembra. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi um sermão, que eu fui para casa, parecia que eu estava assim no chão, de tanta alegria. E eu fui repetindo o que o pregador pregou.
E eu cheguei em casa e comecei a pregar no espelho. Botei as vassouras lá, minha avó tinha umas vassouras. Digo, as vassouras vai ouvir agora o sermão da noite. Porque eu fui impactado pela palavra. A palavra impactou meu coração. E eu sei que a mensagem que os irmãos ouviram há muito tempo, que até hoje vocês se recordam. Porque a palavra, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Nenhuma palavra tem poder de transformar corações, de impactar vidas, como a Bíblia Sagrada. E há um corinho que diz, o bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Então, que possamos ter a Bíblia na mão, a Bíblia na mente e no coração. Nem sempre vamos estar com essa nas mãos. Mas se você tiver com ela aqui, e principalmente aqui, você poderá falar e as pessoas que ouvirão serão impactadas, porque a palavra de Deus é o poder transformador. E que Deus em Cristo nos faça semeadores da palavra, porque sempre haverá corações dispostos, como houve nos dias de Neemias. Jesus contou a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E nós vemos ali o que aconteceu com a semente, né? Uma caiu entre os espinhos, uma caiu entre as pedras, mas houve uma que caiu em um solo fértil e ali frutificou. Deu 60 e deu 30 e deu 90. Frutificou. Então, no nosso caminho vai ter solo fértil, em que ouvirão e serão transformados pela palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu quero já fazer um pedido aos irmãos. Eu não sei se teremos possibilidade de fazer isso, mas eles não me pediram, mas eu senti vontade de fazer isso. Os irmãos que estão fazendo isso são os irmãos batistas, são meus amigos. Eu me dou muito bem com alguns missionários, pastores batistas, tenho amigo. E eles vão distribuir por volta de umas 50 cestas básicas para esta comunidade carente lá de Ribeirópolis. E eu disse, eu vou falar aos irmãos lá do Augusto Franco. Se houver possibilidade de a gente arrecadar alguma coisa aqui, eu vou enviar para aqueles irmãos de lá. Nós temos daqui até o último dia desse ano para fazer isso. Que eles vão, parece que no dia 2, fazer a distribuição lá. Então, se os irmãos puderem trazer, pode trazer e colocar aqui num canto aqui na igreja, que eu vou levar para uma comunidade carente lá em Ribeirópolis e também em Moita Bonita. Está surgindo uma comunidade lá, um povo lá que quer servir a Deus. Mas é um povo que não é só carente do pão espiritual, mas é carente também do pão material. E nós vamos fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Se os puderem somar comigo, eu agradeço. Não faça mais do que as suas posses, mas se puder trazer 1 quilo ou 2 de alimento, pode trazer, que nós vamos fazer uma cesta, ou quem sabe até mais de uma cesta. São alimentos não perecíveis, são farinha, açúcar, massa de milho. Se de repente lá você tem um neto ou um filho que tem muitos brinquedos e quer dar brinquedos também, a gente vamos enviar para aquele povo lá, amém, irmãos? Eu vou juntar lá com os irmãos. Eu conversei ontem com uma das irmãs que está responsável lá. Roupa também, se tiver, pode. O que tiver, irmãos, eu vou fazer chegar na mão daquele povo. E depois eu vou até mandar as fotos. E vocês verão o quanto que aquele povo precisa da ajuda. E a igreja do Senhor Jesus faz a diferença quando faz a obra social no meio do povo que perece e que carece. Amém? Então eu quero contar com os irmãos aqui. Eu sei que os irmãos são abençoadores. E eu sei que vão me ajudar nessa empreitada, para nós fazermos uma cesta bonita para enviar para aqueles irmãos lá, em nome de Jesus.
Deus, nós te damos graças nessa noite pela tua palavra, que a tua palavra ela é poderosa, assim como o salmista declarou um dia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus, eu quero interceder por vidas que até estão lendo a tua palavra, mas não estão compreendendo. Meu Deus, vidas que precisarão ser discipuladas ainda no ano que se aproxima. Use os teus servos para ganhar estas almas, Senhor. Pessoas que necessitam somente de uma explicação para se converterem, para terem as suas vidas mudadas, porque a tua palavra tem este poder de mudar vidas, assim como impactou as vidas nos dias de Neemias. Que o Senhor possa impactar os corações, até mesmo dos nossos familiares que não te conhecem. Use pessoas, meu Deus, instrumentos do Senhor na terra, para alcançar aqueles corações. Deus, em nome de Jesus, porque há uma promessa do Senhor para os teus servos. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E nós cremos que o Senhor salvará os nossos familiares e abrirá os olhos espirituais deles e darão nova vida a eles, como o Senhor nos deu nova vida. Pai, eu intercedo por aquele povo carente ali, daquele município de Ribeirão, Moita Bonita. E eu quero pedir a tua bênção sobre aqueles irmãos que se dispuseram a vir de tão longe para fazer alguma coisa para aquele povo sofrido. Meu Deus, que naquele lugar possa surgir uma congregação e que aquele povo conheça a tua palavra, pois a tua palavra mesmo nos assegura: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa semana que se inicia, nós colocamos em tuas mãos tudo que vai ser feito, que o Senhor dê a direção, ó Pai, porque o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E que a graça do Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito continue a repousar sobre vós, meus irmãos, e sobre todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Acabamos de apresentar Na Converte Rádio Web, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Conjunto Augusto Franco, com o pastor Fábio Nascimento.